Olá amigos e estudantes de teologia, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal de Escola de Teologia Fatecar. Eu sou o professor Ronaldo e hoje nós vamos dar seguimento a nossas aulas disciplinares e hoje vamos tratar da disciplina de Bibliologia. Pois é, existe a disciplina de Bibliologia que compõe a grade curricular de teologia. E hoje nós vamos fazer uma análise panorâmica a respeito dos principais pontos que vão tratar desse assunto, tá? E você que está gostando do curso, está acompanhando aqui os nossos estudos, por gentileza, havendo possibilidade, curta aqui o nosso vídeo, se inscreva para poder também ser aí avisado, né, das novas disciplinas que nós vamos postando, porque nós vamos colocar semanalmente, tá? Para que você possa também ter um aproveitamento de tudo aquilo que nós vamos colocando aqui para vocês. E é um enorme prazer ter cada um de vocês conosco aqui. Então hoje nós vamos trabalhar a disciplina de Bibliologia. Muito bem, então nós vamos agora iniciar o estudo da disciplina de Bibliologia. A Bibliologia é a parte da teologia cristã que estuda a estrutura, história e mensagem das Sagradas Escrituras, ou a Bíblia Sagrada, né? Como melhor você achar para se referir, tá? Então, é o estudo da estrutura, história e mensagem das Escrituras Sagradas, ou Bíblia Sagrada. E é importante nós fazermos essa observação, né, da importância dessa disciplina para a teologia cristã, pois é através da Bíblia Sagrada onde o teólogo cristão, né, busca as revelações divinas por onde desenvolver a sua compreensão não somente de quem Deus é, como também dessa relação que ele quer construir com o homem ao longo do tempo. Por isso, a importância do estudo deste livro, desse importante livro. E é a bibliologia que vai trabalhar essa análise mais apurada, mais detalhada dessa pesquisa, no caso, sobre a Bíblia Sagrada, sobre as Escrituras Sagradas. E agora nós vamos trabalhar a questão da origem das Escrituras, da Bíblia Sagrada. Como ela se originou? Bem, antes mesmo de que a Bíblia tenha sido estruturada, né, conforme nós a conhecemos, né, é importante a gente entender que a palavra Bíblia, ela tem como origem uma palavra grega, biblos, né, que quer dizer coleção de livros, não é? Então a Bíblia, que é na verdade uma coleção de livros, pois cada episódio, né, cada parte da Bíblia é formada de um livro. No caso da Bíblia protestante, Bíblia evangélica, no caso com 66 livros, nós vamos trabalhar isso posteriormente, né? Esses livros, eles foram compostos, né? Eles tiveram aí uma origem também, não é? E qual é a origem da Bíblia Sagrada? Bom, tudo nasceu, tudo partiu de uma revelação divina. Deus quis se revelar ao homem. E na medida em que o homem passou a receber essas revelações, não é? Ele começou a transmitir essas revelações divinas através da forma oral, ou seja, pela palavra. Então ele foi transmitindo, os seus descendentes aos seus outros descendentes também de modo oral, até o momento em que essas revelações eram acolhidas e escritas. É interessante que na Bíblia Sagrada, os primeiros 5 livros da Bíblia, não é? O Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio,
né, são de autoria mosaica, ou seja, de Moisés, que provavelmente por conta, né, de ter sido educado em um palácio egípcio, né, entendendo que naquela época pouquíssimas pessoas, né, tinham formação escolar e sabiam ler e escrever. Então Moisés, que deixando o palácio, né, para ouvir a orientação divina e libertar o povo de Israel, reunindo todos esses saberes que ele então adquiriu lá no palácio egípcio, junto ao faraó, né, junto aos mestres, aos escribas daquela época, agora com capacidade de escrever, né, ler e escrever, se pôs também a escrever, então, colocar em palavras as revelações até então transmitidas apenas oralmente. Muito bem, então vamos ler um texto, tá, que trata bem, que trabalha melhor essa questão, né, da Bíblia Sagrada como fonte da análise do teólogo, por ser esses textos produtos da revelação divina. Então, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim: toda a escritura, disse Paulo, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Versículo 17 diz: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então podemos entender, né, que as escrituras são produtos de uma revelação divina, né, e essa experiência da recepção da revelação divina sobre o homem, né, essa experiência do homem nesse contato com essa revelação é chamada de inspiração. Né? É como, né, a gente está aqui recebendo o ar, né? Então é como se a revelação fosse esse ar em que esses notáveis personagens das Escrituras, então, na forma de inspiração, absorve essas revelações e as registra, coloca em palavras, em texto, para a posteridade. Neste caso, cada um de nós que aqui estamos acolhendo, né, essas grandes verdades. Agora nós vamos falar a respeito da parte da bibliologia que trata da estrutura deste livro sagrado chamado Bíblia. Não é? Bem, esse livro ele é organizado, né, de um modo bastante interessante. Né? Ele é uma coleção de livros. Né? E no caso, a nossa Bíblia compõe-se aí de 66 livros que são subdivididos em Antigo e Novo Testamento. E talvez você pergunte: professor, por que Testamento? Por que Antigo Testamento e Novo Testamento? Eu vou explicar. Bom, a palavra testamento, tá, você pode entender aí como pacto, aliança. Essa é a significação da expressão testamento. Uma explicação, claro, básica, tá, que quer dizer aliança, né, que quer dizer pacto. Tá? Então, os livros que compõem o Antigo Pacto, né, são chamados de Antigo Testamento. Os do Novo Pacto, né, de Novo Testamento. E é importante a gente entender que, como a Bíblia é dividida em 2 testamentos, a primeira parte, que é o Antigo Testamento, é formada de 39 livros, que vão de Gênesis a Malaquias, e o Novo Testamento são formados de 27 livros, que vai de Mateus a Apocalipse, né? Formando aí os 66 livros que compõem a Bíblia Sagrada, neste caso a Bíblia evangélica, né? A Bíblia cristã evangélica. E, é claro, cada um desses livros vem trazendo características que nós vamos elucidar posteriormente, não é? Mas, a princípio, estruturalmente, né, dentro daquilo que nós vamos conhecendo a Bíblia, ele é estruturado basicamente dentro desse contexto. Convém também fazer uma referência
em relação à estrutura, que é quanto ao tempo que foi levado para que a formação desses livros fossem escritos. Levou aí cerca de 16 séculos, ou seja, 1.600 anos, não é? Tendo a participação de aproximadamente 40 autores, né? 40 escritores, né? Das mais variadas regiões, mas todos, enfim, envolvidos de um compromisso, né? De, enfim, escrever, né? Esse notável acervo que hoje nós conhecemos. É importante também nós fazermos uma elucidação a respeito da maneira como esse livro foi a princípio escrito. O Antigo Testamento, ele foi escrito em hebraico, tá? Que é o idioma dos judeus, né? E também aramaico. Então, algumas porções de aramaico, mas o texto é predominantemente em hebraico. Já no Novo Testamento, todo ele foi escrito em grego, mas não foi qualquer grego, foi o grego koiné, né? Essa expressão koiné é de um grego mais popular, ou seja, de um grego utilizado pelo povo mais simples, né? O povo grego mais simples, pois havia um grego mais erudito, mas o que foi utilizado foi o grego koiné. Agora, é claro, é importante nós observarmos que esse grande acervo da Bíblia Sagrada, no caso do Antigo Testamento, ele foi escrito em hebraico e aramaico, mas por volta do século III antes de Cristo, 70 anciãos judeus, né, mestres judeus, sentaram e fizeram uma tradução do hebraico aramaico para o grego. E esse episódio, não é? E essa tradução é chamada de Septuaginta, né? Que quer dizer 70. Neste caso, 70 anciãos responsáveis por essa tradução. Então, o Antigo Testamento ele também foi traduzido, né, para o grego, e essa versão é chamada de Septuaginta. E também temos o Novo Testamento, né, que também, apesar de escrito em grego em um dado momento, ele foi escrito, né, foi traduzido, perdão, para o latim, né, e Jerônimo foi o responsável, né, por essa tradução, também chamada de Vulgata Latina. Muito bem, agora nós vamos trabalhar a primeira parte da Bíblia Sagrada, que é o Antigo Testamento. Lembrando que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e porções em aramaico. Bom, o Antigo Testamento é uma composição de 39 livros, subdividido em 4 partes. A primeira parte é a da lei, a segunda parte é a de história, a terceira parte os livros poéticos e a quarta parte, os livros proféticos. A primeira parte, então, é a referida lei, né, também chamada de Pentateucos, né, que são compostos de 5 livros, que vão de Gênesis a Deuteronômio. A segunda parte são os livros históricos, né, que vão falar aí, que vão, aliás, compor de 12 livros, e que vão de Josué até Ester. Temos então a terceira parte, que é a dos livros poéticos, não é? Livros poéticos formados de 5 livros, que vão de Jó a Cantares e Salomão. E temos os livros proféticos, né? O chamado livros da profecia, tá? Que são formados de 17 livros, não é? De Isaías a Malaquias, sendo que esse ponto, essa divisão, é dividida também em outras 2 subdivisões. A primeira, a dos profetas maiores, e a segunda, a dos profetas menores. A dos profetas maiores são formados de 5 livros que vão no livro de Isaías a Daniel. E por que eles são chamados de profetas maiores? Posso explicar. É por conta do
tempo de seu ministério, do ministério de cada um desses profetas, e pelo volume literário de cada um deles. Então eles escreveram mais e exerceram um período maior de ministério. Logo, eles foram aí são considerados os profetas maiores. Os profetas menores, tá, são formados aí de 12 livros, tá, que vão de Oséias a Malaquias, e menores por conta também do intervalo de ministério e pela quantidade de texto escrito, né? Então foi um volume menor. Logo, eles compõem esses profetas menores. Então, só recapitulando, o Antigo Testamento é formado de 4 partes: lei, históricos, poéticos e proféticos, tá? Para nós entendermos aí a primeira parte estrutural do Antigo Testamento. Muito bem, agora nós vamos estudar a outra parte da Bíblia Sagrada, que é o Novo Testamento e a sua estrutura. O Novo Testamento é formado de 27 livros e subdivididos em 4 partes. A primeira parte é o Evangelho, ou os Evangelhos, formados dos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, entendendo que os 3 Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de Evangelhos sinóticos. A expressão sinótico quer dizer semelhantes. São evangelhos semelhantes porque fazem uma abordagem no seu conteúdo que se assemelha à do outro livro, não é? Então, há algumas abordagens que encontram-se em Mateus que também são citados em Marcos e Lucas. Por isso eles são chamados de evangelhos sinóticos. E temos o Evangelho de João, também chamado de evangelho teológico. E por que isso? É porque no Evangelho de João nós vamos encontrar uma narrativa onde Jesus ele é apresentado como Deus, assim como de fato ele é. Temos então a outra divisão, a segunda divisão do Novo Testamento, que é a do livro histórico de Atos dos Apóstolos, né, que tem por narrativa uma abordagem desse momento, né, em que Jesus ele é assunto aos céus, e da formação da comunidade eclesial, ou seja, da igreja, e de seu desenvolvimento através das ações apostolares. Por isso, o termo do livro, o livro é intitulado como Atos dos Apóstolos, não é? Esse primeiro momento da igreja prímiva, onde os apóstolos começam a atuar ministerialmente junto à comunidade cristã. Temos na terceira parte do Novo Testamento os livros epistolares, né, as epístolas, né, que são chamadas aí, parte delas de epístolas paulinas e a outra parte de epístolas gerais, não é? As epístolas paulinas são formadas basicamente de 13 livros que vão de Romanos a Filemão, embora, não é, alguns teólogos, alguns estudiosos entendam que a epístola aos Hebreus também tenha sido escrita por Paulo. Então, somado a isso, podemos dizer que são 14 as epístolas paulinas. E temos as epístolas gerais formadas de 7 livros, tá? Que vão de Tiago a Judas, né? E, claro, levando em conta que algumas delas são dirigidas a algumas pessoas em particular e outras, né, para a igreja em geral. E temos aí a quarta parte do Novo Testamento, chamada de profecia, cujo livro é um só, que é o livro de Apocalipse. Inclusive o título do livro Apocalipse significa revelação, que é um livro, né, que num primeiro momento vem tratando de uma narrativa, né, escrita por João, o apóstolo, né, uma carta dirigida às 7 igrejas da Ásia, e depois um desdobramento de profecias, né, que nós vamos estudar posteriormente. Tá? Então, o Novo Testamento são formados dessas 4 partes, né? Então, os Evangelhos, o livro histórico de Atos dos Apóstolos, as epístolas, subdivididas em epístolas paulinas e epístolas gerais, e logo em seguida
o livro profético, né, a parte profética, que é o livro de Apocalipse. É importante a gente entender também que tanto o Velho e o Novo Testamento são livros que foram organizados por assuntos e não cronologicamente. O que isso quer dizer? Né? É que eles foram colocados por temas e não cronologicamente, ou seja, por ordem, né, do ano em que foram escritos. Tá? Eles não estão por ordem, né, em que foram escritos. Por exemplo, né, entende-se que o primeiro livro a ser escrito no Novo Testamento foi uma das cartas de apóstolo Paulo e não o Evangelho de Mateus, que foi escrito bem posteriormente. Mas isso é uma análise que a gente também vai fazer posteriormente. A princípio, essas são as partes estruturais, né, a princípio, aqui do Novo Testamento. E agora nós vamos estudar a formação do cânon do Antigo Testamento. E é importante nesse momento tentar colocar a vocês aqui a definição da palavra cânon. E é claro que a gente tem que fazer isso em função do seguinte: muitas pessoas estão tendo acesso pela primeira vez a esses saberes teológicos, né? E essa expressão, que é uma terminologia teológica, às vezes é desconhecida por muitas pessoas. Então é importante decifrá-las para vocês. Então vamos lá. Cânon. O que é essa palavra? Essa palavra, ela quer dizer vara de medir. Em outras palavras, esse termo quer dizer a regra para uma medida. Regra. Então a palavra cânon também pode ser entendido como uma regra. E aqui, nesse contexto, para medir a inspiração divina dos livros sagrados, né? Então, os responsáveis pelo cânon, ou seja, pela análise, né, de cada um desses livros, para ver se eles estão de acordo com as regras que o fazem serem reconhecidos como inspirados, tá? Serão analisados neste momento. E eu gostaria de ler esse conteúdo com vocês, que está em nosso material didático, aqui na página 5, tá? Que diz assim: a formação do cânon do Antigo Testamento. O cânon do Antigo Testamento foi formado no espaço de 1000 anos, mais ou menos 1046 anos, de Moisés a Esdras. Moisés escreveu as primeiras palavras do Pentateuco por volta de o ano 1491 a.C. Esdras entrou em cena em 445 a.C. Evidentemente, Esdras não foi o último escritor na formação do cânon do Antigo Testamento. Os últimos foram Neemias e Malaquias. Porém, de acordo com os escritos históricos judaicos, foi ele que, na qualidade de escriba e sacerdote, reuniu os rolos canônicos, fixando também o cânon, encerrando em seu tempo. Então, Neemias, não é, foi aí o último escritor na formação do cânon, mas foi quem organizou todos os outros livros anteriores, não é, para que então formassem ali o cânon, né, ou seja, o conjunto de livros inspirados e formando aí os livros do Antigo Testamento. Vamos falar também sobre a data do reconhecimento e fixação do cânon do Antigo Testamento, ainda na página 5 do nosso material didático. Em 90 d.C., em Jâmnia, perto da moderna Jaffa, na Palestina, os rabinos, no concílio sob a presidência de Johanan ben Zakkai, reconheceram e fixaram o cânon do Antigo Testamento. Houve muitos debates acerca da aprovação de certos livros. Note-se, porém, que o trabalho deste concílio foi apenas ratificar aquilo que já era aceito por todos os judeus antes dos séculos. Jâmnia, após a destruição de Jerusalém no ano de 70 d.C., tornou-se a sede do Sinédrio. Muito bem.
Então foi em 90 depois de Cristo, ou seja, depois do ministério de Cristo, depois do início da igreja, não é? É que se estabelece o cânon do Antigo Testamento de modo oficial, não é? Tendo no concílio a presidência de Yohanan ben Zakkai, né, que foi o que presidiu o concílio e estabeleceu, juntamente com os outros mestres rabinos, o cânon do Antigo Testamento. É importante também observar que houve grande discussão em torno disso. Por quê? Porque haviam controvérsias, né, entre eles e os livros que estavam sendo analisados. Por exemplo, curiosidade aí para vocês, o livro de Cânticos, os Cânticos ou Cantares de Salomão, que tinha uma linguagem, um conteúdo muito, vamos dizer assim, muito picante, né? Umas declarações que tratavam da intimidade de um casal, né? Mas aí, em um dado momento, chegaram à conclusão, ao entendimento de que, na verdade, deveria ser analisado este livro de um modo simbólico, pois falava-se do amor entre Deus e o povo de Israel. E então ficou tudo certo. E aí ficou tudo dentro dos conformes, né? Conforme a gente costuma dizer. E agora nós vamos falar sobre o cânon do Novo Testamento. E gostaria de convidá-lo para ler comigo, tá, o nosso material didático na página 5, que diz assim: o cânon do Novo Testamento. Como no Antigo Testamento, homens inspirados por Deus escreveram aos poucos os livros que compõem o cânon do Novo Testamento. Sua formação levou apenas 2 gerações, quase 100 anos. No ano 100 depois de Cristo, todos os livros do Novo Testamento foram escritos. O que demorou foi o reconhecimento canônico dos mesmos. Isso motivado pelo cuidado das igrejas de então, que exigiam provas decisivas de sua inspiração divina. Outra coisa que motivou a demora da canonização dos livros do Novo Testamento foi o surgimento dos escritos heréticos, ato ou palavra ofensiva à religião, e adulterados com pretensão de autoridade apostólica. Trata-se dos livros apócrifos, que não é autêntico, autor desconhecido, do Novo Testamento, fato idêntico ao acontecimento nos tempos do encerramento do Antigo Testamento. Pois bem, fazer aí, né, esse trabalho da formação do cânon do Novo Testamento também foi desafiador, desafiador, né? Pois, além dos escritos tidos como de autoridade apostólica, também haviam aqueles, né, de procedência duvidosa. Aqui nos referimos como livros apócrifos, ou seja, não inspirados, de origem suspeita, de origem obscura, né, que postulavam o anseio de também serem livros inspirados e desejosos de ocupar, né, a sua posição entre os livros considerados canônicos, né? E apesar disso, né, eles foram analisados, né, e por um determinado tempo, considerado até um tanto quanto longo, né, para então se estabelecer como canônicos, né, os livros de fato canônicos, separados, é claro, daqueles não tidos como canônicos ou inspirados por Deus. E agora nós vamos falar a respeito do reconhecimento e fixação do cânon do Novo Testamento. Está na página 6 do nosso material didático. O reconhecimento e fixação do cânon do Novo Testamento ocorreram no terceiro concílio de Cartago, no ano de 397 d.C. Nessa ocasião, os 27 livros que compõem o Novo Testamento foram reconhecidos e aceitos como canônicos. Como se vê, houve um amadurecimento de 400 anos. Observem que coisa interessante.
a historicidade da formulação do cânon, ou seja, dos livros tidos como inspirados, né, por Deus do Novo Testamento. Isso vai acontecer em 397 depois de Cristo, não é? E se estabeleceram então os 27 livros considerados como canônicos. E agora nós vamos falar a respeito dos livros apócrifos, não é? Que são aqueles livros tidos como não inspirados por Deus, ainda na página 6 do nosso material didático. Diz assim: os livros apócrifos. Na Bíblia de edição católico-romana, o total de livros é de 73, porque a Igreja Romana, desde o Concílio de Trento, em 1546, inclui no cânon do Antigo Testamento 7 livros apócrifos, além de 4 acréscimos ou apêndices a livros canônicos, sendo assim um total de 11 escritos apócrifos. A palavra apócrifo significa literalmente escondido, oculto, isso em referência a livros que tratam de coisas secretas, misteriosas, ocultas. No sentido religioso, o termo significa não genuíno, espúrio, desde a sua aplicação por Jerônimo. Então é importante a gente observar a razão do porquê esses livros eles não estão na Bíblia evangélica, né, cujo número de livros são 66, mas estão no livro ou na Bíblia católica, né, formando aí ao todo 73 livros. Agora, nós consideramos esses livros como apócrifos, não inspirados, enfim, por conta dos seus conteúdos e por conta de afirmações nesses textos que destoam com o restante da Bíblia Sagrada. Agora, os teólogos católicos entendem esses livros como inspirados de segunda época, chamados também de deuterocanônicos, né? Ou seja, livros inspirados em um segundo momento. Por isso, eles fazem parte da Bíblia deles, né? Por isso esses livros estão lá, não somente os livros, mas alguns trechos anexados a livros canônicos também. E quais são esses livros apócrifos, esses livros que nós consideramos como apócrifos e que fazem parte, né, da Bíblia, neste caso a Bíblia católica? Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui na página 6, vou ler para vocês. Os livros apócrifos que constam na Bíblia da edição católico-romana. Primeiro, Tobias, após o livro canônico de Esdras; Judite, após o livro de Tobias; Sabedoria de Salomão, após o livro canônico de Cantares; Eclesiástico, e entenda que é diferente de Eclesiastes, após o livro da Sabedoria; Baruque, após o livro canônico de Jeremias; Primeira Macabeus, após o livro de Esther; e Segunda Macabeus, após o livro de Esther. Aqui também nós vamos encontrar um outro ponto importante a respeito, né, desses trechos que foram anexados junto aos livros considerados canônicos. Vamos ver. Os 4 acréscimos ou apêndices aos livros canônicos. Esther, né, no livro de Esther, o trecho que encontra-se do capítulo 10, versículo 4 ao capítulo 16, versículo 24. Cântico dos 3 Santos Filhos, né, que parte do livro de Daniel, capítulo 3, versículo 24 ao versículo 90. História de Susana, né, que é do livro de Daniel, no capítulo 13. Bel e o Dragão, né, que é Daniel, capítulo 14. Né, e como já foi dito, os 14 apócrifos, a Igreja Romana aceita 11 e rejeita 3, isto é, após o ano de 1546 d.C. Os livros rejeitados são os de Terceiro Esdras, Quarto Esdras e a Oração de Manassés. Muito bem, a gente vai ver que na teologia católica, né, a Igreja Católica ela tem como apócrifos, como também o temos
como apócrifos os livros de Terceiro Esdras, Quarto Esdras e a oração de Manassés. E aqui eu gostaria até mesmo de estimulá-los, quando tiver tempo, de ler esses trechos, né? Ler esses livros. Nós somos pesquisadores da fé, não há nenhum problema, né, de a gente fazer a leitura, até para a gente saber dos pontos discrepantes e que divergem do restante da Bíblia, né? Afirmações, né, que não há harmonia com o restante das verdades contidas no livro sagrado, a Bíblia Sagrada. Perfeito? Fiquem à vontade para fazer essa análise. E claro, encontrando alguma coisa diferente, olha, alguma curiosidade nesses livros, coloque aqui na descrição deste vídeo para que a gente possa saber também. Tá bom? E agora nós vamos falar sobre alguns fatos e particularidades da Bíblia, aqui na página 7 do nosso material didático, que é muito interessante. Os livros da Bíblia originalmente não eram divididos em capítulos e versículos. A divisão em capítulos foi feita em 1250 d.C. pelo cardeal Hugo de Saint-Cher, abade dominicano e estudioso das Escrituras. A divisão em versículos foi feita em duas etapas: o Antigo Testamento, em 1445 d.C., pelo Rabi Natan, e o Novo Testamento, em 1551, por Robert Stevens, um impressor de Paris. Stevens publicou a primeira Bíblia dividida em capítulos e versículos em 1555 d.C., sendo esta a Vulgata Latina. Olha que interessante, né? A gente verificar a maneira como foi se evoluindo a estruturação, né, interna e textual da Bíblia Sagrada, com a participação, né, desses notáveis personagens aí da história. Aqui no texto também diz o seguinte: o Antigo Testamento tem 929 capítulos, 23.214 versículos, enquanto que o Novo Testamento tem 260 capítulos, 7.959 versículos. Assim, toda a Bíblia tem 1.189 capítulos e 31.173 versículos. A Bíblia foi o primeiro livro impresso no mundo após a invenção do prelo. Isso se deu em 1452, em Mainz, na Alemanha. A Bíblia toda, ou em partes, acha-se traduzida em 2.212 das 6.500 línguas existentes no mundo. Olha só que fantástico é a história da Bíblia Sagrada, até mesmo da sua estruturação, né? É fantástica, não é? E em 1452 ela é o primeiro livro impresso no mundo, né? E já foi traduzida, e é claro, esses dados não estão atualizados, né, para 2.212 das mais de 6.500 línguas existentes no mundo. Então, a Bíblia também é um livro que está bem capilarizado em nosso mundo, né? Nas civilizações. Mas é claro, há muita coisa a se fazer ainda, né, para que esse livro tão especial possa alcançar mais pessoas. Falaremos neste momento também a respeito dos materiais de escrita da Bíblia. Vamos lá para a página 14 do nosso material didático. Materiais de escrita da Bíblia. Papiro é o nome de uma planta aquática própria das margens alagadiças do rio Nilo, na África, e um tipo de especiaria no Egito. É interessante, né, que a primeira forma, né, uma das primeiras maneiras de se escrever, de usar alguma coisa, né, um material para se escrever, foi esse papiro, produto de uma planta aquática, né, que era seca, né, a planta ela era
seca, né, colocada ao sol, e depois ela era trançada, né, para então formar ali uma estrutura possível, prensada também, né, para então servir como forma de escrita. E temos aí também outro material utilizado para escrita, que era o pergaminho, como diz aqui o texto. O nome desse material provém de Pérgamo, cidade da Ásia Menor, na atual Turquia, onde originalmente era produzido. Fabricado com peles de cabras ou ovelhas, o pergaminho era submetido a vários processos industriais até estarem completamente prontos para a escrita. Olha que interessante, né? O pergaminho, diferentemente do papiro, né, que era vegetal, o pergaminho é de origem animal, né? É oriundo da pele, né, como diz aqui, de cabras ou ovelhas. Então a pele era limpa, seca, depois utilizada para a escrita. E isso, é claro, tornava esse registro muito mais duradouro, né, muito mais duradouro. Então pergaminho, por quê? Porque vem de Pérgamo, cidade da Ásia. Né? Muito bem. E agora vamos falar a respeito da caligrafia dos manuscritos. Diz assim o material didático. Há dois tipos de caligrafia ou forma gráfica nos manuscritos bíblicos, o que os dividem em unciais e cursivos. Unciais é o manuscrito de letras maiúsculas e sem separação entre as palavras. Cursivo é o manuscrito de letras minúsculas, tendo espaço entre as palavras. Tal diferença na forma gráfica deu-se no século XX d.C. Palimpsesto é um manuscrito restrito, isto é, a escrita primitiva foi raspada e o novo texto foi escrito por cima. Isso ocorria devido ao alto preço do pergaminho. Muito bem, então nós vamos verificar, tá, que não somente havia uma escrita disponível, mas a maneira também de se encontrar os textos variavam, né, através dos unciais, escritos de letras maiúsculas e sem separação entre as palavras, né, que eram dispostas ali. E imagino que era muito difícil de até ler, né, porque era tudo junto. Né? Temos o cursivo, que é um manuscrito de letras minúsculas, tendo espaço entre as palavras, tornando muito mais fácil o entendimento. E temos o palimpsesto, né, que é esse manuscrito restrito, escrita primitiva que foi raspada e o novo texto foi escrito por cima. Então isso também era uma das maneiras de encontrarmos os textos sagrados, né, na forma de palimpsesto. Então tinha que se ter bastante cuidado na hora de analisar as escritas por conta de um texto anterior apagado, raspado por baixo, mas que por conta do tempo poderia se sobressair, confundindo a maneira de analisar as palavras. Alunos, na medida que o tempo foi passando e que foram surgindo os livros mais antigos, né, porque houve um momento em que os livros deixaram de ser escritos em rolos para estar registrados e armazenados em códex. O que são esses códex? Nós podemos dizer que são os livros antigos, a maneira antiga de se condicionar as páginas, formando ali um livro como a gente conhece. Vamos aqui usar dessa maravilhosa Bíblia, não é? Nós vamos verificar que essa Bíblia, ela é claro, é um livro seguido de páginas. O códex era praticamente parecido com isso, mas é claro, com folhas, né? Folhas muito mais grossas, né? E que eram reunidas e, vamos dizer assim, afixadas de um modo bastante arcaico. Então, o códex, ele parece um livro como este, só que, claro, muito mais arcaico. Até que veio a imprensa e, assim, nós fomos encontrando a Bíblia, né, o livro, do modo como a gente conhece hoje, né, dentro dessa estruturação como a gente conhece hoje. E, ao longo do tempo, foram surgindo versões dessas Bíblias, né, ao longo do tempo, até chegar
a versão João Ferreira de Almeida, né, que é o que nós utilizamos hoje, né, mas houveram outras versões anteriores, como do King James, né, do século XVII, não é? E outras versões, enfim, não é? Que se encontram ali explicadas no nosso material didático. Bem, nós já falamos a respeito da estrutura, história, e agora vamos falar sobre a mensagem das Escrituras, não é? Bibliologia também trata da questão da mensagem. Qual é o propósito, qual é a mensagem que esse livro quer nos transmitir? Eu gostaria de convidar para você analisar um trecho que encontra-se aqui na página 16 do nosso material didático, que diz assim: a mensagem das Escrituras. Jesus é o tema central da Bíblia. Ele mesmo nos declara em Lucas 24, versículo 44, e João, capítulo 5, versículo 39. A seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Bom, essa é a mensagem das Escrituras. É falar, é trazer à luz a pessoa de Jesus Cristo, não é? A manifestação de Jesus, logo em seguida as palavras de Jesus e as promessas de Jesus, promessas de salvação e de esperança para a humanidade. Então, o motivo pela qual devemos analisar as Escrituras Sagradas com todo carinho e esmero, desenvolvendo uma teologia bíblica, é porque ela quer transmitir mais do que nunca a salvação, a esperança, não é? E a possibilidade de mudança de vida e de história através do maravilhoso e bendito Jesus, na qual tenho aqui um enorme prazer e satisfação de comunicar. É esse Jesus que nós vamos receber como forma de mensagem nas Escrituras, até mesmo do Antigo Testamento, até porque as profecias e todos os relatos bíblicos, eles têm o intuito de elucidar, transmitir, não é? Esse Cristo que vai se revelando de modo progressivo, né, no decorrer dos livros, sobretudo do Antigo Testamento, até chegar no Evangelho, onde, como bem disse o apóstolo João, né, no início era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E este se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do Pai, cheio de graça e de verdade. É esse Cristo que é a mensagem das Escrituras Sagradas. E aqui nós vamos finalizando a nossa aula de Bibliologia. Espero que você tenha gostado, embora, é claro, longo, né? Por conta de muitos recursos a serem comunicados e transmitidos a vocês, lembrando de vocês consultarem o material didático para terem acesso mais detalhado sobre os temas aqui elencados, e te convido para que você continue curtindo, se inscrevendo e aqui também comentando, né, em nosso vídeo e assistindo às próximas aulas. Muito bem? Perfeito? Então ficamos combinados. Até a próxima aula.